Da mesma maneira que a mulher tem a primeira menstruação na adolescência, ela vai entrar em menopausa um dia. Isso faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje, nós vamos fazer um Mandcast dedicado a tirar dúvidas das mulheres sobre o tema menopausa. A menopausa ela aparece nas mulheres ao redor dos 45 a 50 anos e faz parte aí da nossa vida, da progressão das mulheres, a essa variação hormonal que chega ao ponto de chamar-se menopausa. E para tirar todas essas dúvidas das mulheres, eu convidei aqui a professora Kátia Piton. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite. Professora, o que é menopausa? Bom, a menopausa é considerada quando a mulher para a função ovariana. As mulheres estão acostumadas a relacionar a menopausa ao final da menstruação, mas a menstruação só é um sinal de que o ovário está funcionando. Então, quando eu tenho essa falência ovariana, quando o ovário não funciona mais, eu considero a menopausa. Eu explico isso porque algumas mulheres que não têm útero, elas também passam por menopausa, mas elas não, e para elas a gente não considera o final da menstruação, né? Mas sim a falência ovariana. E o que isso quer dizer na prática? Os ovários, eles que produzem os nossos hormônios principais, da função sexual feminina, que é o estrógeno e a progesterona. E o que faz muita falta para a gente menopausa é o estrógeno. É ele que atua na função vascular, que dá proteção cardiológica para a gente, ajuda a pele, cabelo e várias outras funções na vida reprodutiva, libido. Então, quando o ovário entra em falência, ele para de produzir esse hormônio, o estradiol, que é o hormônio mais forte, ele começa, assim, a gente tem uma produção de um estrógeno um pouquinho mais fraquinho, que é convertido no tecido gorduroso periférico, mas ele não dá conta, às vezes, de suprir todas essas necessidades do nosso corpo. Então, até o sistema vascular se acostumar, a gente tem aqueles fogachos, aquelas ondas de calor, pode dar uma diminuição importante na libido. Com o tempo, o estrógeno também é responsável para manter o epitélio ali vaginal e do períneo espesso, trófico. Então, ele faz uma atrofia. E essa atrofia, a mulher fica com menos lubrificação, às vezes pode ter dor na penetração, pode ter infecção de urina de repetição. Então, são vários sintomas associados. Não quer dizer que a mulher que vai entrar em menopausa vai passar por tudo isso, não. Claro. Algumas passam, simplesmente param de menstruar e não sentem nada. E algumas, elas já começam a ter esses sintomas antes de entrar definitivamente em menopausa. Então, esse período que antecede a menopausa, que a mulher está sintomática, a gente chama de climatério. Tanto que a menopausa, ela é até um diagnóstico retroativo, porque eu considero menopausa depois de 1 ano da última menstruação. E enquanto a mulher está nesses sintomas, nessa fase de sintomas, mas ela pode ter irregularidade menstrual também, e sintomática eu chamo de climatério. Agora, o climatério, quanto tempo ele dura? Geralmente 2 anos antes da menopausa, mas pode durar até 5. Então, é um período que quando a mulher entra no climatério, a gente trata os sintomas, mas pode ser um período longo até ela parar de menstruar definitivamente. E a menopausa, ela é fisiológica, ela vai acontecer. Ela é fisiológica, da mesma maneira que a mulher tem a primeira menstruação na adolescência, ela vai entrar em menopausa um dia. Isso faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. Assim, o corpo, vamos dizer que numa linguagem mais... O corpo entende que ele não precisa mais, ele não desempenha mais a função reprodutiva. Então, os ovários param de funcionar, porque ele entende que deu aquele tempo que ele não vai mais precisar manter uma gravidez e nada disso. Então, é o tempo da falência ovariana. E aí, quando você disse todos esses sintomas que a mulher pode sentir, ou algumas vezes não, tem alguns outros sintomas importantes também? E alguns muito... específicos ou não? Olha, pode ter insônia, pode ter... Ou acordar de madrugada com os fogachos. Às vezes nem é por insônia. Às vezes ela dorme mal porque ela acorda com ondas de calor de madrugada. Pode ter alteração de humor, um humor mais depressivo, uma irritabilidade. São os sintomas mais comuns associados. E aí, é necessário para todas as mulheres fazer reposição hormonal, então? Não.
como a gente conversou, a menopausa é fisiológica, Tá, né? uhum. Então, a mulher que passa bem por esse período sem sintomas, ela não tem indicação de reposição hormonal. Tá. Isso já está bem estabelecido, tanto pelas sociedades internacionais de menopausa, quanto pela Febrasgo e pela Sociedade Brasileira. A reposição, ela só tem benefício para a mulher sintomática. Né? Quais são esses sintomas então, importantes? assim, esses mesmos sintomas que a gente acabou de falar. No período de climatério, irregularidade menstrual. Tá. E no climatério, e às vezes até nos primeiros 4 anos de menopausa, ela pode ter aquelas ondas de calor muito forte, diminuição da libido, irritabilidade, alteração de humor, tudo isso. O que é importante é que, assim, é um período que a mulher está no plena fase ativa, pleno desenvolvimento da vida dela, e começam uns sintomas que às vezes são incapacitantes para trabalhar. E para ter vida social também, para o relacionamento. Então, é muito importante a gente fazer a reposição nesses casos. Por isso, a ida ao ginecologista pela mulher, ela já é fundamental, uma regularidade, e nesse período talvez até um pouco mais? Até um pouco mais, porque inclusive... esse período é o que a gente começa a aumentar o risco para câncer de mama. A gente tem que lembrar do rastreamento para mama, do rastreamento para câncer de colo uterino. Então, além dela fazer essa avaliação clínica ginecológica, ela vai referir todos esses sintomas, o que ela está sentindo para o médico. E uma coisa que é muito importante nessa fase, que a gente até trabalha muito em conjunto com os psiquiatras, é porque essa alteração de humor, a gente tem que até fazer um diagnóstico diferencial entre sintomas de climatério e depressão. Sim. Porque muitas vezes ela está em depressão, e aí a gente começa a fazer a reposição, a gente já tem o tempo esperado, ela não melhora, olha, vamos procurar um psiquiatra então para associar? Ou então, olha, não, você não vai precisar tomar um medicamento para depressão, melhorou com a reposição hormonal, tá tudo bem. Quando você disse associado ao maior risco de câncer de mama, tem a ver com a menopausa ou não? Com a idade. Ah, tá. Com a idade. Mas não com a menopausa. Não com a menopausa em si. Tá. A mulher, o câncer de mama, ele começa a aumentar muito o risco a partir dos 50 anos. Então, é a idade que a mulher está mais ou menos entrando em menopausa. Sim, né? Entendi. E o câncer de colo uterino, ele começa a aparecer também aí a partir dos 45, então é o momento mais crítico para a gente fazer o rastreamento direitinho. É claro que ela tem que acompanhar a vida inteira, né? Eu falo que o ginecologista é o clínico da mulher. É onde ela vai para fazer tanto esse rastreamento ginecológico, como para fazer os exames de rotina, avaliação clínica e tudo mais, né? Tá certo. Então é importantíssimo que ela acompanhe. Tem alguns fatores que podem favorecer ou desfavorecer a passagem da mulher pela menopausa? Olha, a mulher que pratica atividade física, ela tem menos sintomas. A mulher que tem atividade física regular, até a gente indica até como tratamento para muitas coisas, né? E eu falo que se você indicar atividade física, você está tratando quase todos os problemas da vida da pessoa, mas enfim, associado talvez à reposição, atividade física e uma alimentação equilibrada, porque a gente sabe que depois da menopausa, a mulher vai começar a perda acentuada de massa óssea, porque o estrógeno, uma das funções dele é manter a calcificação. E essa perda começa a se acentuar depois da menopausa. Então, para a mulher passar a ter um período, uma vida saudável pós-menopausa, ela precisa ter uma alimentação rica em derivados de leite, verduras de cor escura, a sardinha, os alimentos que são mais ricos em cálcio. Para aquelas mulheres que têm intolerância à lactose, a gente orienta até fazer uma reposição ou comprar uns alimentos com suplemento, né? Eu não estou falando das mulheres com risco alto para osteoporose. Aí isso é um segmento ainda mais diferenciado, mas para as mulheres em geral. Atividade física, alimentação equilibrada, boa hidratação, aquilo que a gente orienta para todo mundo. Sim. E, se necessário, a reposição hormonal junto. E tem alguma relação também com a variação de peso também? Tem. Infelizmente, tem. Porque depois que a gente entra em menopausa, faz parte do envelhecimento, a gente começa a mudar a proporção do corpo, a gente começa a diminuir músculo, que é massa magra, e substituir por gordura. Então, isso é ruim tanto para o ganho de peso, mas pior ainda,
para a parte cardiovascular, porque eu já não tenho estrógeno protegendo, para a massa óssea. Então, a atividade física, a melhor atividade física para prevenir e até tratar a osteoporose quando a mulher tem é a musculação. Porque a musculação, ela vai trabalhar essa massa muscular, a mulher vai fazer músculo, que é mais difícil nessa fase, né? Sim. Ela não vai perder, e aí ela tendo a musculatura forte, exercício de impacto, ela mantém o cálcio no osso também, que é o que a gente quer para evitar que ela perda, para não ter risco de osteoporose. Sem dúvida. E agora é o momento aqui das perguntas da comunidade, e nós começamos com a pergunta da Rebeca. Oi, eu sou a Rebeca, faço odontologia e eu queria saber quanto tempo dura a menopausa. A menopausa dura para a vida inteira, Rebeca. Por quê? Porque é quando o ovário parou de funcionar e aí é para sempre, tá? O que tem um período de duração estimado é o climatério, é essa fase que antecede a menopausa, que ele vai de 2 a 5 anos em média, tá bom? Muito obrigado, Rebeca. E a próxima aqui foi a Adriele que mandou a pergunta. Oiê, eu sou a Adriele, estudante de odontologia, e eu queria saber se toda mulher passa por oscilações de humor. Nem toda mulher passa por oscilações de humor, Adriele. Isso é muito pessoal, né? A gente não sabe quais são os sintomas que a mulher vai sentir e nem se essa mulher vai sentir. Ela não tem necessariamente que sentir todos os sintomas relacionados. Por isso que é importante, nessa fase, a mulher contar para o ginecologista tudo que ela acha que está diferente, tudo que ela está sentindo e que não era comum ela sentir. Porque aí ele vai avaliar o que pode ser sintomas dessa fase ou não, para poder tratar adequadamente o que for sintomas da fase de climatério, menopausa, e poder direcionar para um colega que avalie esse sintoma, por exemplo, oscilações de humor, depressão. Se ele avalia que não é relacionado a essa fase de climatério e menopausa, ele vai orientar a mulher a procurar um psiquiatra para fazer uma avaliação mais completa. Muito obrigado, Adriele, pela pergunta. Pessoal, e espero que vocês tenham gostado aqui desse Mandicast, tirando todas as dúvidas aqui sobre essa fase da mulher, que é a menopausa, uma fase que ela vai chegar, né, ela faz parte do envelhecimento, e que a professora Kátia Piton aqui nos tirou essas dúvidas. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço a participação. A professora Kátia, ela é médica, ginecologista, mestre e doutora em oncologia mamária, também mastologista e especialista em saúde pela USP, aqui falando conosco sobre a menopausa. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou no Spotify. Até mais!